Seja louvado o nome santo de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 1 a 14. Gênesis, capítulo 22, versículo 1 a 14. Sabe que eu sou deficiente visual, não consigo ler, e pegue a sua Bíblia e leia essa passagem. Eu espero que você me entenda. Deus abençoe. Hoje a gente vai aprender sobre o altar da entrega total. O altar da entrega total. O que significa altar? Altar é um local elevado ou um lugar de sacrifício. Existem duas grandes categorias de altar: altares oficiais e altares individuais. Os altares oficiais foram elevados pelos sacerdotes para o povo de Israel oferecer sacrifício e adoração a Deus. Já os altares individuais foram elevados por um indivíduo. Por exemplo, a Bíblia fala em Gênesis sobre o altar de Noé. Também fala sobre os altares de Abraão. Um dos altares de Abraão é o altar da entrega total, que se encontra no capítulo 22 de Gênesis, do versículo 1 a 14. Abraão, um homem escolhido por Deus, ele teve uma promessa. Ele teve uma promessa de Deus. Foi que você teria, Abraão, um filho, enquanto a esposa dele, Sara, era estéril. A promessa se cumpriu, graças a Deus, após 25 anos. E aí, Abraão, com a sua promessa, Isaque, o seu filho, prometido por Deus, e no capítulo 22, diz a palavra de Deus, que um dia Deus disse ao Abraão: levanta-te, vai lá à terra de Moriá e oferece o teu filho a mim. Então aqui eu quero lhe fazer uma pergunta. O que é o seu Isaque que você precisa colocar no altar hoje? Repito. O que é o seu Isaque que você precisa colocar no altar hoje? Vamos ver aqui 3 grandes pontos
O primeiro é a provação de fé, que se encontra no capítulo 22 de Gênesis, versículo 1 a 3. É dito para nós que Abraão, Deus disse a ele: Abraão, levante-se e vá à terra de Moriá e ofereça o seu filho a mim. Aqui tem um teste de fé. Deus estava testando a fé de Abraão. No livro de Tiago, Tiago escreve a respeito disso, que uma fé sem obra é uma fé morta. Porque se você diz que você crê em Deus, se você diz que você acredita em Jesus, mas o seu comportamento, a sua conduta não prova isso, não demonstra isso, então você tem uma fé intelectual, ou seja, uma fé morta, como diz a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 2. Porque as suas obras devem mostrar que você crê em Deus, que você tem fé em Deus. A fé sem obra é uma fé morta. Há muita gente, felizmente, que possui essa fé. Fica falando que acredita, que crê em Jesus, mas não faz o que a Bíblia diz que deve fazer. Não faz o que a Bíblia diz que deve ser feito. Essa pessoa tem uma fé intelectual, ou seja, uma fé morta. Se você diz que você crê em Jesus, mas você não ajuda, você não pratica ao que está escrito, você não faz o que é certo, você não se dedica à obra de Jesus, você não tem uma boa conduta, então você tem uma fé morta. Ou seja, você não crê em Jesus de fato. No caso de Abraão aqui, a fé dele era diferente. Abraão possuía uma fé viva, uma fé ativa. Porque quando ele foi testado por Deus, Abraão ia demonstrar que a fé dele acompanha, a fé dele anda, a fé dele é coerente com as suas obras. É isso que eu e vocês precisamos hoje. Uma fé coerente com a nossa atitude. Uma fé que anda junto com a nossa conduta. Uma fé que anda junto com as nossas obras. As nossas obras devem mostrar, provar que nós acreditamos de fato em Jesus Cristo. Deus disse a ele: Abraão,
oferece o seu filho a mim. O seu único filho, a quem você ama tanto. Porque Deus disse aqui, o seu filho único. Enquanto Abraão já tinha tido Ismael com a sua empregada Agar. Deus disse o seu filho único aqui, porque Deus está falando do filho da promessa. Isso não significa que Deus rejeitou Ismael, não. Deus teve outro plano para Ismael, mas Isaque era o filho da promessa. Como é que está a sua fé hoje? Se a sua fé for testada hoje, agora, você obedecerá à ordem divina? A Bíblia diz que em Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. A minha fé, as minhas obras devem provar, devem mostrar para todo mundo que eu acredito, que eu creio em Deus. Também as suas obras precisam mostrar, provar para o mundo que você crê em Deus. Uma fé sem obra é uma fé morta. Vamos ter aqui uma fé ativa, uma fé viva, como Abraão. Vamos lá, segundo ponto aqui é a obediência sem demora. Deus dá a ordem a Abraão. E Abraão se levanta cedo para obedecer a ordem divina. Sabe que tem gente que demora em obedecer a ordem de Deus. Vou te dar um exemplo aqui. Você se lembra de Ló, o sobrinho de Abraão? A Bíblia diz que no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 16, e sabe que Deus ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Ló estava ali com a sua família, e quando chegaram os anjos ali, aquela cidade, pela graça, pela misericórdia de Deus, Deus queria tirar Ló e a sua família daquela cidade antes dele haver destruído ela. E aí, no versículo 16 do capítulo 19 de Gênesis, diz para a gente que os anjos, os varões, tiveram que pegar Ló e a sua família pela mão para colocar fora da cidade. Ló hesitou em obedecer a ordem de Deus através da boca desses varões, desses anjos. Por hesitar em obedecer a ordem divina, Ló
se colocou num perigo. Os varões percebem isso, tem que pegar pela mão Ló e a sua família, para que eles não pudessem ser destruídos. Então, a nossa hesitação, a nossa demora em obedecer à ordem de Deus, pode nos colocar num perigo. É isso que acontece aqui com Ló e a sua família. Ele hesitou. Quando Deus fala, obedece logo. Obedeça de imediato. Quando Deus fala através de uma pessoa, quando Deus fala com a gente num sonho, numa visão, quando Deus fala através do pastor da igreja onde você congrega, quando Deus fala com você, obedece de imediato. Porque uma obediência adiada é uma desobediência. Repito, uma obediência adiada é uma desobediência. Nunca diga que eu vou obedecer a Deus depois. Não, nunca diga que eu vou obedecer depois a ordem divina. É uma desobediência. Então, Abraão aqui fez diferente. Ele se levantou para ir à terra de Moria. Moria é uma região montanhosa. Abraão obedeceu de imediato a ordem divina. Ele pegou o seu filho Isaque, ele cortou as lenhas, ele pegou fogo, a faca e 2 seus empregados, e eles lá foram. A Bíblia diz que no versículo 4 a 10, que eles levou 3 dias para chegar àquela terra. E Abraão chegou lá, de longe ele viu o monte na qual ele ia oferecer o seu filho Isaque a Deus. Uma palavra aqui, uma pergunta que Isaque fez a Abraão, ele disse assim: pai, nós temos tudo aqui, lenha, fogo, faca, tudo o que precisamos para oferecer esse sacrifício. Mas onde está o carneirinho? Abraão responde a ele: meu filho, Deus vai prover. Deus dará o que for preciso para o sacrifício. Ou seja, Deus proverá. Então, Abraão obedeceu sem demora a ordem divina. É isso que eu e vocês precisamos fazer hoje. Quando Deus fala, precisamos obedecer de imediato. Deus dá a ordem, ainda que não faça sentido para a gente. Vamos obedecer. Se acha que essa ordem aqui faz
sentido para Abraão? Não faz, gente. Imagina que Deus pede a você oferecer algo que você ama tanto. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas Abraão obedeceu. O que Deus está pedindo a você neste momento? O que Deus está pedindo a você neste momento? Pense bem. Algo que está pegado a você, ao seu coração, que Deus está pedindo. Filho, oferece isso a mim. Não deixa isso ocupar o meu lugar no seu coração. Obedeça de imediato a ordem divina. Porque quem adia a obediência sua, desobedece. Mas quem obedece de imediato, sem demora, é esse que será abençoado por Deus. O terceiro ponto aqui é Deus proverá. Ou seja, a provisão divina. Sabe que Deus é aquele que faz a provisão. É aquele que providencia as coisas para a gente. Abraão disse a Isaac: Deus proverá meu filho. No versículo 11 a 14, Abraão chegou lá no monte e ele amarrou Isaac, colocou no altar da entrega total para oferecer Isaac a Deus. E aí, Abraão pegou a faca para matar Isaac. E o anjo disse assim: Abraão, não faz isso não. Agora eu sei que você teme a Deus. Isso aqui prova que Deus não quer sacrifício de pessoas, como os deuses daquela época. Isso prova também que Isaac não ocupava o primeiro lugar na vida ou no coração de Abraão. Porque sabe que muitas vezes a gente coloca a promessa no lugar do doador. Deus cumpriu a promessa na nossa vida, nós recebemos a bênção, mas infelizmente muitas vezes a gente foca muito na bênção, naquilo que Deus nos deu, em vez de focar em Deus. Isso acontece. Deus lhe deu o carro, Deus lhe deu um negócio, uma empresa, Deus lhe deu uma boa casa, Deus lhe deu um ministério. Muitas vezes você coloca o seu ministério na frente de Deus. Isso acontece. Muitas vezes a gente deixa
as bênçãos, muitas vezes a gente deixa que as bênçãos ocupem o primeiro lugar em nosso coração, em vez de deixar Deus no primeiro lugar. Abraão, para ele, era diferente. Ele mostra aqui que Deus é a sua prioridade, não Isaac. Ainda que ele o amasse muito, mas Deus está acima de todas as coisas na vida dele. Não é a riqueza, não é o filho, não é a bênção que você recebe de Deus, mas é Deus acima de tudo, acima de todos. É Ele. Deus. Então, essa história aqui, a gente pode fazer uma comparação com Jesus Cristo. Porque Isaac é a figura de Jesus no Novo Testamento. É uma figura de Jesus, como eu disse. Abraão e Isaac levou 3 dias para chegar lá, àquela montanha, para oferecer o sacrifício. Jesus passou 3 dias entre os mortos. Isaac carregou as suas próprias lenhas. Jesus carregou a sua cruz. Abraão ia sacrificar Isaac no altar, mas no lugar dele, Deus prefere um carneirinho. Sabe que João disse assim? João Batista, no livro de João, capítulo 1, versículo 29, ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse carneirinho aqui, nessa passagem, aponta para Jesus, que ia morrer na cruz. O altar é um local elevado, um lugar de sacrifício. A cruz é o altar. Jesus é o holocausto. Se ofereceu na cruz para salvar a humanidade. Assim como Abraão entregou seu filho no altar, assim como Jesus também se ofereceu no altar da cruz para ser queimado, sacrificado diante de Deus para salvar a humanidade. Também nós precisamos oferecer a nossa vida, que é o holocausto, no altar de Deus, que é o nosso coração. Porque a Bíblia diz em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e 19, não sabem vós que o vosso coração é o templo do Espírito Santo? Então, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O nosso coração é o altar de Deus. E a nossa vida é o holocausto. Precisamos nos oferecer a Deus. Isso é todo dia. Isso
Isso é algo contínuo. Não é só uma vez. É todo dia. Se ofereceu ontem, hoje precisa se oferecer. E amanhã você precisará. É isso que eu devo fazer e também é isso que você deve fazer. O altar da entrega total. Precisamos desapegar as coisas que querem nos manter longe, afastado da presença de Deus. Nós precisamos desapegar ao que representa o Isaac na nossa vida. Nós precisamos buscar a presença de Deus. Nós precisamos nos entregar totalmente e constantemente no altar de Deus. Vamos fazer isso. Porque quem se entrega totalmente e constantemente no altar de Deus estará com Jesus na eternidade. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso diariamente, todos os dias. Vamos nos entregar a Ele em oração, em meditação da palavra dEle. Vamos nos entregar a Ele. Vamos gastar muito tempo na presença de Deus. Vamos viver somente para Jesus. O altar da entrega total. Identifique aí o que representa Isaac na sua vida, que você precisa colocar hoje mesmo no altar. Abraão teve que colocar o seu Isaac no altar. Eu preciso colocar o meu Isaac no altar. O meu Isaac é aquilo que apega a mim, é aquilo que quer ocupar o primeiro lugar, o lugar de Deus na minha vida. Identifique também qual é o seu Isaac. É um carro? É o seu ministério? É a sua família? É o quê? É a empresa que você tem? É o seu negócio? É o dinheiro? É o quê? Qual é o seu Isaac que você precisa colocar no altar hoje? Identifique aí. Entregue-se totalmente e constantemente no altar de Deus. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.